A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus vos abençoe. Eu quero falar de uma palavra que muitos faz uma grande confusão, né? Mas é de suma importância que nós entendamos o correto, porque isso faz toda a diferença na nossa forma de se portar diante de Deus, né? E diante da sociedade. Então, eu quero ler um texto aqui com vocês e vocês vão entender o que eu quero falar. Abre a sua Bíblia aí, em nome de Jesus, em 1 Coríntios, capítulo 10, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o versículo é o 12 e o 13, onde diz assim, ó: aquele, pois, que cuida estar em pé, vigie para que não caia. Versículo 13: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado além daquilo que possais suportar. Mas antes também com a tentação dará o escape, para que possais então suportar. Então o texto bíblico, ele nos mostra aqui dois ensinamentos importantes. O primeiro é um conselho do Senhor para aqueles que estão de pé. Então você que está aí de pé, você que está firme com Jesus, você que está ainda naquele primeiro amor, então o conselho de Deus para nós aqui é o seguinte, que nós temos que manter a vigilância para que a gente não venha cair. Porque para você, irmãos, se levantar, às vezes demora anos. Demora anos para você largar as drogas, largar a prostituição, largar o engano, a mentira, né? A vida do pecado de uma forma geral. Demora anos. E em se tratando de ministério, então, às vezes demora mais ainda. Segundo os pesquisadores bíblicos, eles fizeram um levantamento e para você alcançar um ministério bem sucedido, para você alcançar a exaltação da tua vida ministerial, demora em média de 15 a 45 anos. Isso varia de pessoa para pessoa. De 15 a 45 anos. Por exemplo, Abraão, ele só depois de 25 anos que ele viu as promessas de Deus se cumprir na vida dele, que ele chegou no auge do seu ministério, né? Por exemplo, Caleb esperou 45 anos para Deus dar a ele o que Deus havia prometido. Então, em média, para você conseguir uma vida exaltada, uma vida ministerial, né, próspera, no sentido de Deus cumprir na tua vida tudo aquilo que Ele te prometeu, demora de 15 a 45 anos, em média, varia de pessoa para pessoa, mas para você cair é 1 segundo, irmão. Em 1 segundo você joga por terra tudo aquilo que você plantou durante todos esses anos para conseguir uma vida de uma plenitude, né, espiritual aqui na terra, no sentido de você tá bem com você mesmo, tá bem com Deus, né? Então, mas só que para jogar isso por terra é apenas 1 segundo. Basta você dormir, você cochilar, basta você não vigiar mais e o inimigo arma um laço para você, coloca uma tentação diante de você e você cai naquela tentação e joga tudo por água abaixo. Então a primeira coisa que Deus Ele está aqui nos alertando, nos despertando, é para que nós nos cuidemos de nós mesmos, para que a gente não venha cair, né? Fique na torre de vigilância, seja prudente, fique atento com as coisas ao seu redor, à sua volta, né? Preste bem atenção nas pessoas que se aproximam de você, nas propostas que vêm até você. Analise tudo, sempre ore ao Senhor, para que você não caia em nenhum laço, em nenhuma tentação do inimigo, né? E aí você vai jogar tudo por água abaixo, que você vem lutando durante tantos anos para conquistar. Então esse é o primeiro ensinamento. Mas o que eu quero falar, o que eu quero frisar dentro desse texto aqui, é acerca da tentação. O texto que nós lemos diz que o Senhor não nos deixará ser tentado além daquilo que nós possamos suportar, mas antes, com a tentação, nos dará o escape, para que nós possamos suportar. Então, preste atenção,
A tentação é algo que vem do inimigo para nós. São os pratos que o inimigo coloca diante de nós para a gente poder se envaidecer, né? Para que a gente possa crescer o olho, vamos dizer assim, e se saciar naqueles pratos. E quando a gente vê, aquele prato não passava de uma armadilha, de um laço do inimigo para destruir a nossa vida, para acabar com a nossa reputação, para manchar o nosso nome e principalmente o nome de Jesus que nós carregamos, né? Então, esse tipo de tentação, esse tipo de investimento que vem do inimigo para nós, Deus nunca vai deixar que seja maior do que a nossa capacidade. O texto é bem enfático em afirmar isso. Mas antes, com a tentação, o Senhor nos dará o livramento, o escape, para que nós possamos suportar, né? Então, é isso que Deus faz. Agora, eu vejo pessoas falando que Deus não nos deixará ser provado além daquilo que possamos suportar. E não é verdade. A provação é diferente da tentação. A tentação é o que vem do inimigo para nós. A provação é aquilo que vem de Deus para nós, porque Deus prova os seus filhos, né? Deus está sempre nos provando. A Bíblia nos afirma isso em vários textos bíblicos, que Deus está sempre provando aqueles que são são deles. Deus está sempre corrigindo, né? Aqueles que são dele. Então, a aprovação é o que vem de Deus para nós. E a aprovação, meu amado, a aprovação normalmente é o contrário da tentação. A tentação que vem do inimigo para nós, Deus nunca vai deixar que seja maior do que a nossa capacidade de suportar. Mas a aprovação que vem de Deus para nós, normalmente, na maioria das vezes, Deus nos prova além daquilo que possamos suportar, além da nossa capacidade. Que é isso, pastor? Sim, eu quero te provar isso na Bíblia, para que você não fique se iludindo com esses bordões que muitas das vezes você ouve dentro das igrejas e por aí afora, os próprios irmãos falando, né, que Deus nunca vai nos provar além daquilo que possamos suportar. Isso não é verdade. A provação normalmente é sempre além daquilo que nós possamos suportar, né? E nós vamos entender isso. Vamos ler aqui primeiro um texto aqui para que a gente possa entender isso melhor. 2 Coríntios, capítulo de número 1, o versículo é o 8. Eu vou ler aqui com vocês. 2 Coríntios, capítulo de número 1, o versículo é o 8. Olha o que diz. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos de sobremaneira agravados, e algumas traduções falam provados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Vou repetir. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos de sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida nos desesperamos. Olha aqui, Paulo, ele está na sua segunda carta à igreja de Corinto, ele está contando, né, esse testemunho que ele próprio passou, junto com mais alguns irmãos que estavam com ele, que eles foram provados, irmãos, né, mais do que eles podiam suportar na Ásia, na sua viagem missionária à Ásia. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele confirma nas escrituras que a aprovação, ela, na maioria das vezes, ela é sim além daquilo que nós possamos suportar. Por quê, pastor? Porque para se cumprir João 15:5, se você pegar o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, está escrito assim, ó: sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor Jesus. Então, meu amado, entenda isso. Por que Deus muitas das vezes nos prova além da nossa capacidade de suportar, além da nossa estrutura,
Por quê? Porque quando você não tiver mais força, quando você não tiver mais suportando mais, quando você não aguentar mais, aí ele vem com a força dele, com o poder dele, com a graça dele e faz você passar por essa provação para te provar que sem ele nada você pode fazer. Então a provação, ela muitas das vezes, na maioria das vezes, ela sempre é maior do que a nossa estrutura, do que a nossa capacidade de suportar. Agora, a tentação não. A tentação, aquilo que vem do diabo contra nós, Deus nos capacita, nos prepara, nos fortalece e Ele não deixa que essa tentação seja maior do que aquilo que possamos suportar. Então, são duas coisas distintas, então não confunda, irmãos. Então, fuja desse bordão aí, né, que a gente vê os irmãos falando o tempo todo. Não, irmão, porque Deus não deixa a gente suportar. Meu amado, se Deus não te provasse, além daquilo que você possa suportar, ninguém se desviava, irmão. Ninguém se afastava de Jesus. Por que tem um monte de desviado aí? Por que um monte de gente abandonou Jesus, voltou para o mundo? Por quê? Porque eles não aguentaram o quê? A provação. Não aguentaram. Por quê? Porque a provação foi tão pesada, né? A provação foi tão forte, a provação foi tão além da estrutura deles, que eles não tiveram a capacidade de suportar e não esperaram o socorro de Deus. Já pularam fora do barco antes do socorro de Deus vir. Porque se eles esperassem mais um pouquinho, o socorro de Deus viria e eles passariam por aquela provação para cumprir a Bíblia que diz: sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor Jesus. Meu amado, o Senhor Jesus sempre, aleluia, Ele vai vir com a força, com o poder, com a graça dEle para te socorrer quando você já não estiver suportando mais. Por isso eu deixo essa palavra para você que não está suportando mais, você que está querendo chutar o balde, você que já não está aguentando mais, espera só mais um pouquinho que o socorro de Deus virá, a força de Deus virá, o poder de Deus virá, Ele vai manifestar a graça dEle abundantemente em teu favor, vai te socorrer, vai fazer você passar por cima dessa provação, aleluia, e vai restaurar a sua vida, porque Ele é Deus, é Senhor, é Pai, é amigo, e não tem ninguém mais interessado em fazer você passar por essa provação do que aquele que está te provando, aleluia, que é o nosso Deus e o nosso Pai, né? Então, fique firme com Jesus, né? E entenda que a provação, ela na maioria das vezes, ela vem sim, além daquilo que possamos suportar, mas Deus vem com a força dele e nos socorre. Então fica essa palavra aí, que Deus te abençoe, querendo Deus.